Somente por aqueles que tiveram aí contato com o universo do rock and roll, souberam ou tiveram essa informação acerca da filosofia de Aleister Crowley nas obras no Brasil do cantor Raul Seixas, quando ele, junto com Paulo Coelho, e eu até diria influenciado por Paulo Coelho, porque Paulo Coelho é um camarada que dedicou a vida toda a estudar e a vivenciar vários tipos de religiões, montaram a Sociedade Alternativa. E Raul Seixas dizia: faça tudo que tu queres, que há de ser tudo da lei. Viva! Viva a Sociedade Alternativa! Depois ele fez outra música falando um pouco mais da Sociedade Alternativa, A Lei, que diz o seguinte: todo mundo tem o direito de ir para onde quiser sem passaporte. Todo mundo tem o direito de fazer o que quiser, de pensar o que quiser, de falar o que quiser. Todo mundo tem o direito de matar quem quiser, matar se quiser. Então veja bem, todo mundo tem o direito de matar quem quiser, independente se seja metáfora ou não. É uma coisa assim bem terrível. Todo mundo tem o direito de matar quem quiser. Claro que quem tem cabedal intelectual vai interpretar ele metaforicamente. No entanto, se não tiver, né? Mesma coisa da Bíblia. Já citei no último quadro, você lê na Bíblia que é para cortar um dos dedos, porque os dedos vão fazer você pecar, fazer você furtar, colocar a mão onde não é permitido, metaforicamente. Mas vamos falar disso aí. Faça tudo o que tu queres, que há de ser tudo da lei. Vamos falar um pouquinho de quem vem a ser esse Aleister Crowley, que nasceu em 1875 e era chamado da Grande Besta. Ele tinha o papel de sumo sacerdote ou mago, ele se auto-intitulava, né? Como até o príncipe das trevas, Satanás. Praticava o sacrifício ritual de crianças regularmente. Oferecia crianças nas suas práticas litúrgicas satânicas. Morreu em 1947 devido a complicações causadas pela dependência à heroína. Então, o camarada gostava de drogar. Antes de morrer, estabeleceu conciliábulos satânicos em muitas cidades norte-americanas, inclusive em Hollywood. Younger, como Crowley, é um mago e parece e fora um herdeiro dele, né? Então, esse tal de Younger, que influenciou muito aí a era dos anos 60, da libertinagem, do Woodstock, os tempos até que muitos dizem que realmente fora importante para mudar uma série de coisas, né? Surgiram aí o movimento hippie e tantos outros a partir desse. Mas olha o que Crowley falava acerca do cristianismo, de Cristo. Vamos só dizer umas 2 ou 3 sentenças do que ele pensava. Não quero discutir as doutrinas de Jesus, e somente elas degradam o mundo à sua condição atual. Considero o cristianismo não somente a causa, mas também o sintoma da escravidão. Essa religião que eles chamam de cristianismo, o diabo que eles honram, chamam de Deus. Aceito essas definições como um poeta faria para ser inteligível à sua época. E o Deus e a religião deles que eu odeio e vou destruir. E a mais famosa de todas as sentenças é essa que eu já falei no preâmbulo desse, ou no início desse quadro examinar, e faça o que quiser, que há de ser tudo da lei, ou toda da lei, que há de ser a lei, porque se for bom e der prazer, então faça. É isso. Esse camarada influenciou o rock and roll, bandas principais aí, Beatles, The Rolling Stones e tantos outros, Led Zeppelin, enfim. Interessante, aqui acaba algumas reflexões, né? Eu estava lendo isso que eu passei aí, essas frases, e decidi falar um pouco de Aleister Crowley. Eu estava relendo uns artigos que eu tinha guardado aí, e que acabei encontrando,
falando do rock and roll na igreja, e o rock é pecado, é do diabo. Até o Raul Seixas disse mesmo, né? O diabo é o pai do rock, né? Diabo, né? O interessante é que o Aleister Crowley disse uma coisa, que esse movimento do cristianismo, que já vem desde a era de Constantino, né, que criou aí a instituição religiosa, é uma verdade. Veja bem, olha o que ele diz. Considera o cristianismo não só a causa, mas também o sintoma da escravidão. Mas outra frase interessante que eu li é essa. Essa religião que eles chamam de cristianismo, o diabo que eles honram chamam de Deus. O diabo que eles adoram chamam de Deus. Aí os camaradas que fizeram esse artigo que eu acabei de ler, são cristãos dos Estados Unidos e tal, fizeram para defender o sistema religioso, o cristianismo, o protestantismo, o mundo evangélico. Mas só que o mago aí, o Aleister Crowley, tem um piguinho de razão. Tem uma razãozinha aí, poderia até dizer que passa dos 50%. Quando ele diz que o Deus que eles adoram é o diabo que eles honram achando que é Deus. Por quê? Não é pela questão só da escravidão que ele fala, né? Temos que interpretar o que ele pensa que vem a ser escravidão. Paulo disse, eu sou prisioneiro de Cristo, mas não é um fardo ser prisioneiro de Cristo, porque Jesus mesmo disse, vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se é um fardo, é leve, é suave. Dá para conseguir levar e fazer aquilo que Cristo disse, renuncia a ti mesmo, carrega tu a cruz de cada dia, melhor dizendo, né? A cruz, e siga-me. Se ele, com certeza, ele estava falando disso, né? Que era um fardo pesado e tal. Mas não é, porque ele não conheceu de fato o Evangelho de Cristo, as boas novas, que liberta o homem da escravidão, do mundo, do pecado, do ego e de tantas outras coisas. Então, o que ele fala, dizendo que a religião é escravidão e que o Deus que eles adoram, que eles adoram o diabo, dizendo que é Deus, é uma máxima, é uma apoderação verdadeira, infelizmente, e já desde Constantino, até passando aí pela Reforma, por Martim Lutero, e as denominações que surgiram a partir desde então. E ali está falando de 1800, já passou da Reforma, né? Por quê? O que tinha se convencionado era realmente um julgo desigual que nem eles, nem mesmo os religiosos conseguiam carregar. Fariseus, hipocrisia. Por exemplo, né? Ele está falando, obviamente, deve ser da Inglaterra. Não tem uma precisão se ele era da Inglaterra ou americano. Eu sei que o seu discípulo, o seu herdeiro, digamos assim, o seu sucessor, Anger, é inglês. Tudo aponta que ele venha a ser, porque começou a introduzir as ideias de Crowley na Inglaterra. Independente se fosse em inglês, ele estava de acordo ou conhecendo o evangelho pela igreja anglicana. Diferencia em poucas coisas. Por exemplo, o sacerdote pode casar. Não tem a prática da proibição do casamento, e isso se deu inclusive por conta de Henrique VIII. A mulher dele não dava filhos, ele queria um filho para suceder seu trono, então acabou se divorciando para casar com outra mulher e ter filho, e infelizmente nem com a outra ele teve. Por isso que surgiu a igreja anglicana, e é uma dissidente, uma descendente da Igreja Católica, né? Simplesmente pelo fato que a Igreja Católica na época não concordou com o divórcio do rei Henrique VIII, né? Se Crowley era da Inglaterra, tinha o Evangelho da Igreja Anglicana. Se for da Americana, tinha o Evangelho aí dos protestantes congregacionais, possivelmente, os batistas, os presbiterianos, são igrejas aí que
principalmente a presbiteriana, que veio do conceito de Calvino, são as consideradas, ou é considerada uma das reformadas. Tem também a Wesleyana, de John Wesley, que é a metodista. Então, se ele for no americano, é metodista e presbiteriana. O evangelho veio ou é anglicana ou essas aí. E para ele era um fardo, aquilo que ele se deparava, um modo em com que os religiosos lidavam com a religião, e com certeza ele via muita hipocrisia. Querer se adaptar, ou nem se adaptar, querer ir satanismo, buscar bruxaria, feitiçaria, né? Essa é outra questão. Não estou aqui para falar sobre isso, estou falando que ele mesmo servindo, entre aspas, um Deus não verdadeiro, falou uma verdade. Satanás, a palavra de Deus nos fala que ele é mentiroso desde o princípio. Então ele não poderia, o camarada, estar falando em nome de Satanás, mas sim dele próprio, sem qualquer interferência, porque tinha uma certa de verdade. Com isso, com certeza, fora o que proporcionou, não, que impulsionou ele a ir buscar outras religiões, paganismo, ser considerado então aí grande mago e tal. Por quê, meus caros? Não é uma verdade hoje que nós vimos, com certeza ele via na sua época, e hoje muito mais, porque nós estamos no tempo do fim, estamos aí nos princípios das dores, né? Que muitos adoram a Satanás do que o próprio Deus, o Deus verdadeiro, adoram o Deus desse século e não o Deus verdadeiro, porque só honra o Senhor de lábios, só fala Jesus, Jesus, só fala Senhor, Senhor. Jesus disse que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor será salvo, né? E o seu coração está distante. Quantas aberrações, quantas coisas terríveis. E aí eu estava lendo o artigo critica os camaradas aí ingleses, americanos, fazendo esse estudo. E o rock é do diabo, porque tem influência de Aleister Crowley. Isso é um mal, porque se nós aceitar isso, o espírito imundo vai entrar dentro da igreja. Porque se nós aceitar isso, Aleister Crowley, a influência dele, o diabo vai estar operando. E tanta coisa, descendo a lenha. Mas é interessante que eles metem o pau nos ímpios, nos injustos, daqueles que são considerados frios, que estão no mundo, que estão nas trevas, que fazem a vontade do maligno, mas não olham para o pecado e não olham para as coisas erradas dentro do sistema do cristianismo, das congregações. Isso que eu acho interessante, por isso que Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. Aí, ó. Aleister Crowley disse uma verdade, apesar de ser uma indignação com certeza, mas disse uma verdade, não é uma inverdade que ele disse. Realmente muitos estão adorando ao Deus pagão e não ao Deus verdadeiro e acham que estão fazendo a coisa certa. Muitos estão escravizados, tentando carregar fardos que são de fato de homens e por isso que não conseguem carregar, porque é de homem, porque é de legalismo, é de moralismo e coisas semelhantes. E Deus não se manifesta assim. Os verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade, adoram o Senhor, em qualquer lugar. Não tem essa questão de usos e costumes, não tem a questão que se apega a conceitos culturais que está na Bíblia, achando que aquilo ali é uma verdade. Por exemplo, usar véu, a mulher vai usar o véu, mas a igreja do véu. A Bíblia não diz em nenhuma outra parte, não é um mandamento do Senhor, que todas as mulheres têm que usar véu quando estão na igreja. Independente de como é interpretado isso. Porque eles inventam, criam, constroem uma teoria que parece de verdade mesmo. Paulo até falou isso, Parece uma coisa boa, piedosa, amorosa, tal, né? Mas quando vai ver, não é nada disso, não tem Deus ali. Porque Deus ultrapassa essa barreira do legalismo, do moralismo, do politicamente, hoje aí bem conhecido, politicamente correto. Porque o que é o politicamente correto é a aversão à palavra de Deus. É aquilo que está escrito lá em Isaías. Chama o bem de mal e o mal de bem. Chama a mentira de verdade e a verdade de mentira. Então o politicamente correto, conhecido hoje em dia, é justamente você não pregar isso que eu estou pregando.
E o politicamente incorreto é pregar isso que eu estou pregando. E hoje em dia, o que é? Reteté, essas coisas absurdas que estão aí acontecendo, surgindo do neopentecostalismo, falar línguas estranhas plantando bananeira, abraçar certas causas das minorias como se fosse uma verdade, como se Deus aprovasse. Por exemplo, igrejas aí, líderes religiosos apoiando o aborto, como regra, tem um aborto, que não pode na lei no Brasil. Mas há exceções que pode, não é? Por exemplo, se a mulher tiver risco de vida, pode abortar. Ou se a criança, por exemplo, melhor dizendo, estiver com algum prognóstico, né? O diagnóstico foi diagnosticada com encefalia, que não vai vir sem cérebro, então pode. Então tem exceções. Mas a regra é que não pode, e eles querem liberar, como se isso fosse aceitável para Deus. E também a questão aí dos relacionamentos homoafetivos. Eu não estou, veja bem, eu não estou contra o direito deles civis, porque é um comportamento. Eles fazem, entre aspas, o que querem. Mas a Bíblia não aceita. A mesma coisa do aborto, pode ser até legalizado o aborto. Só que a igreja não pode se posicionar e nem líderes religiosos dizendo que o aborto não é pecado. Dizendo que o aborto é legal diante de Deus. Que uma coisa é a lei dos homens, outra coisa é a lei de Deus. Uma coisa é a igreja, outra coisa é o Estado. Uma coisa é a igreja, que somos nós. E não pense igreja, parede, templo, aí, esses castelos aí, esses megatemplos. Não, a igreja somos nós, eu, tu, você, todos aqueles que seguem a Cristo de verdade. De acordo com Aleister Crowley, realmente o camarada, apesar de ser considerado o camarada mais cruel, rude, mais perverso, que disseminou a propagação de fazer tudo que quer, que há de ser tudo da lei, e isso se for mal interpretado, então, como está na letra do Raul Seixas, eu posso matar, eu posso estuprar, eu posso furtar, eu posso fazer tudo que é errado, que é meu desejo. A gente não pode ir para esses extremismos, não pode ir atrás dessas correntes libertinas. Traz aí uma série de problemáticas, principalmente para a sociedade, não só para a igreja, mas para a sociedade. E nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo por nós mesmos. Se eu escolho, penso que eu não devo amar o meu próximo, então faça que tu queres, quer ser tudo a lei. Eu não gosto do meu próximo, eu odeio, vou lá, mato ele. Sem dó, sem compaixão. Então, tudo com temperança e equilíbrio. Eu não quero meditar, ou procurei nesse examinar, estou quase encerrando aqui, falar acerca disso, mas falar dessa outra sentença dele. Apesar de eu ter citado essa que é a mais conhecida, ele falou uma coisa verdadeira: o evangelho mesmo não é mais pregado. Cristo como centro é difícil ser pregado. Mensagem terapêutica, a mensagem para a alma, para realmente nós voltarmos para Deus, para sermos pessoas boas, para amarmos o próximo como a nós mesmos, para procurarmos o perdão, a paz e tantas outras coisas mais, e não deixando os mandamentos do Senhor, os princípios, que em nome do amor eu posso construir uma série de correntes também doutrinárias, e justamente para fazer o quê? Aquilo que não manda a palavra de Deus, melhor dizendo. Porque não, em nome do amor, né, eu aceito aqui o camarada furtar, ter o emprego do furto. Em nome do amor eu aceito a prostituição. É o que eu estou amando, mas isso não é o amor de Deus. Né? Porque o amor de Deus não folga com a justiça, mas com a verdade. E a verdade, Jesus disse: amai a Deus sobre todas as coisas, próximo a ti mesmo. E ele é a verdade vos libertará, se você conhecer de fato. Eu poderia aqui citar uma série de coisas que acontecem na religião, que é um fardo, que é escravidão mesmo, não é? Eu já disse aí do véu, mas o véu seria a ponta do iceberg. Existem muitas outras coisas, e muito mais piores, assim, né? Como dar o dízimo, obrigação de dar o dízimo, como profetadas, reveladas, coisas que Deus não mandou, Deus não disse, muitos fazem, como obrigações esdrúxulas, estapafúrdias, dizendo que você tem que fazer, por exemplo, campanha disso, campanha daquilo, porque senão vai para o inferno. Se você não dá o dízimo, vai para o inferno.
Se você não fazer isso, vai para o inferno. Só por intermédio da ameaça, do medo, do inferno. Pessoas aí estão cada vez mais sofrendo com esse jugo mesmo. Mas em Jesus não tem isso. Chegai-vos a Jesus. Conheceis Jesus de fato, a Jesus de fato. Crescei na graça e no conhecimento de Cristo. Não é do homem, não é da dominação da religião, tá? Essa coisa de fazer tudo que tu quer, já de ser tudo da lei, não é bem assim, porque Paulo refuta muito bem esse pensamento. Tudo é me lícito, nem todas as coisas me convêm. Tudo é me permitido, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma dessas coisas. Tudo é me lícito, mas nada me convém. Não convém para o homem de Deus, para a mulher de Deus. É lícito se eu quiser aqui matar alguém, pronto, eu posso, o que me impede? Quem está sabendo que está passando, se processando na minha mente, a não ser Deus? Não sabe. Mas a lei diz que não é para matar. E a Deus também, da mesma maneira. E principalmente porque foi ele que criou a lei. Mas não o legalismo. E muito menos o moralismo conhecido aí pelos homens, né? Criado pelos homens. Então nós temos que diferenciar muitas coisas. Tem muitas outras coisas para falar, mas eu acho que é isso interessante.